Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as informações sobre a gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. É a análise do seu caso de um dia para o outro. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: eu já assisti a maioria dos seus vídeos, eles me deram uma grande esperança sobre o meu desenvolvimento do amor próprio. Acabei de sair de um relacionamento de quase 4 anos. Hoje tenho 25 anos e ele 27. Nos conhecemos bem jovens, ele sempre foi bem imaturo, inclusive fui sua primeira mulher em relação sexual. Chegou a ter breves namoros, mas nada tão significante como ele mesmo falava. Enquanto eu havia acabado de sair de um relacionamento de 3 anos em que havia terminado. Quando nos conhecemos, ele se interessou pela minha amiga. Até então, eu e ela éramos conhecidas. E sempre foi aquele tipo de menino que se arrastava por uma mulher para conquistá-la. O típico apelão. O apelão é, é, um, é um adjetivo que de fato me fez pensar em quantas pessoas são apelonas. Tem, hein? Tem aquela pessoa que apela para outra ficar com ela. Meu Deus do céu! E fala, e fica atrás, em cima, e luta, e batalha, e... Chega, né? Chega a ser até chato. Em uma festa, acabamos bebendo e ficando. Após isso, começamos a nos falar praticamente todas as noites e ficando uma vez por semana. Ao mesmo tempo, ele ligava e mandava mensagens para essa minha amiga, que sempre me contava. Como eu havia falado que não queria um relacionamento sério, apenas um rolo, tolerei, mas mesmo assim me doía, me causava ciúmes e insegurança. Após um mês nessa rotina de conversas e beijos nas sextas-feiras, eu decidi viajar com um grupo de amigos, e ele me pediu para não ficar com ninguém, que em troca ele faria o mesmo. Falei ok, mas por conta do medo e insegurança que eu tinha nele, acabei ficando com 2 pessoas nessa viagem. E a informação chegou nele durante uma viagem, excursão que fazíamos. Ele ficou muito bravo, mas aceitou. E eu permaneci insegura e desconfiada. Nessa mesma viagem, essa amiga foi e novamente ele tornou a pedir um beijo. Novamente ele tornou a pedir um beijo para ela. Isso enquanto eu me trocava no vestiário. Ei, mas tá um show de... né? Um show de coisas assim que tipo... Ah, não combina, né, gente? Fala a verdade. Ah, eu fiquei com outros, ele pediu para não ficar com ninguém, eu fiquei com outros, mas você disse que ficaria só com ele. Ficou com os outros 2, tal, beleza. Bom, agora essa sua amiga, que era com quem ele ficava atrás, certo? Essa conhecida sua, agora vocês estão nessa viagem, você está no vestiário e ele fica pedindo para ela dar um beijo nele? Ah, não. Ah, mas a gente é só ficante. Olha, gente, eu entendo o que é ser ficante, porque, queira ou não, eu também faço parte dessa geração. Então, quer dizer, eu peguei essa época também do ficante, né? Não sou tão antigo assim também. Então, eu sei muito bem o que é ser ficante. A gente não deve satisfação para a pessoa. Tipo, a gente não tem um compromisso com a pessoa. Agora, entre não ter um compromisso e a pessoa que eu tô ficando sai e eu pedir pro amigo da pessoa, pra amiga da pessoa, para dar um beijo, ah, não, aí eu já acho muito escrachado. Aí já não é para mim, não. Aí já foge do meu entendimento sobre ficar. Aí eu já acho falta de respeito mesmo, na cara dura, deslavada. Foi quando ela mandou um chega pra lá e me contou depois. Ou seja, tá vendo? A sua amiga, ela sim agiu com consideração a você. Porque tem amiga que daria o beijo, viu?
Opa! Assim como ele, porque para mim isso aqui é falta de consideração. Então, assim como ele teve falta de consideração, tem amiga que não ia dar um chega pra lá, não. Ia aceitar dar o beijo, sim. E te digo mais, ia aceitar dar o beijo e depois iam ficar se conversando e aprontando pelas suas costas. Porque, ó, tá assim, não tá, gente? De situação assim, essa realmente teve consideração por você. Deu um chega pra lá nele e depois te contou. Porque tem amigas que vão fazer isso que ela fez, vão dar um chega pra lá, depois vão contar, e aí sabe o que vai acontecer? A namorada vai achar que não, que ela tá inventando, porque ela se acha, ela quer falar que todo mundo tá em cima dela, e aí vai acreditar no cafajeste ainda. Ficamos 3 meses, pois eu recusava o pedido de namoro. Então é você que está recusando, né? Aos poucos me vi apaixonada pelo companheirismo que ele apresentava, e olha que nem relação sexual nós tínhamos. Afinal, ele queria casar virgem por conta da sua religião, enquanto eu, ateia, respeitava seu desejo. Assumimos o namoro com 4 meses, no dia do seu aniversário, e na semana seguinte ele trabalharia em uma excursão que acabou me traindo e escondendo por mais 4 meses. Nossa, gente, mas ele gosta de uma excursão. Bom, ele trabalha com isso? Ele promove, é guia, é alguma coisa assim? Então, minha querida, sinto muito, tá vendo? Nossa, por causa da religião, ele não quer ter relação sexual. Uma, né? Trair a namorada, bem, a religião enfia no saco, né? Então, é um homem honesto, decente. Olha, não quer nem fazer sexo, como respeita a fé, né? Ah, bem, mas para trair, enquanto tá numa excursão, apareceu uma boca nova, ô, tô dentro. Ai, hipocrisia que fala, né? Quando eu descobri, vendo o seu WhatsApp, todos de sua família afirmavam que ele nunca seria capaz de fazer isso. Claro que todos afirmam isso. Ele é o certinho da igreja. Mas eu fui atrás de provas e testemunhas e consegui. Mesmo assim, ele negava. Ah, bem. Negar é típico, né? Até que após eu dar uma chance, diante da resposta honesta, ele assumiu. E aí começou o inferno de nossas vidas. Fiquei extremamente magoada pelo fato dele não ter assumido diante de todas as provas e pessoas, amigos dele, confirmando. A minha desconfiança foi totalmente quebrada. Não, a sua confiança, né? Tanto pelo fato de poder fazer, como pelo fato dele esconder. Tive uma crise de raiva que acabei lhe dando um soco. Aô, nervosa! Karate Kid. Que até hoje ele fala com medo, mas que ele mereceu. Aí é que tá, meu anjo. Aqui eu acho que a gente tem que, às vezes, prestar atenção, né? Porque assim, ó, se fosse ele que tivesse dado um soco em você, nossa, seria um escândalo. Agora, às vezes, tá vendo? Você tem que se controlar também, porque eu dar um soco nele, tudo bem. Ele dar um soco em mim é escândalo, nossa, meu Deus, ele me agride, ele, né? E a gente sabe que existem esses perfis mesmo, de homens que agridem só pelo fato dela ser mulher. A gente sabe que isso é real, mas, tá vendo? Tem determinadas coisas que a gente tem que parar para pensar, senão a gente se torna uma pessoa incoerente. Então, pô, eu me envolver com um homem impulsivo, é um perigo. Mas o homem se envolver com uma mulher impulsiva também. Agressiva, né? Então, a agressividade não é bom nem para um lado e nem para o outro. Semanas depois, com 7 meses de relacionamento, tivemos a nossa primeira relação. Passamos o ano brigando, ele falava dos meus amigos, proibia minhas amizades, proibia o meu cigarro. Meu bem. A ponto de rasgar um maço. Mexia no meu celular, proibia as minhas saídas com a turma da minha faculdade para tomar uma cerveja e eu fui cedendo e entrando no mesmo jogo de proibições. Bom, essas proibições que ele fazia dentro desse contexto a gente entende. Porque assim, ó, tem gente que faz todas essas proibições porque a pessoa é realmente muito insegura e ela quer controlar o outro. Mas a raiz é a insegurança total. Aqui, essas proibições dentro desse contexto é porque
ele apronta. Por isso que ele te proíbe. Porque ele, meu bem, quando está sozinho, ele vai numa excursão, ele não estando com você, ih, meu bem, ele vira o safadinho. Tem as duas versões, tem o anjinho, que é aquele que frequenta a igreja, não faz sexo, né? E tem o capetinha. A hora que ele está distante do convívio social, onde o anjinho é conhecido, aí o capetinha se manifesta. Então, essas proibições que ele faz para você é por conta disso aqui, porque ele apronta. Então, se ele apronta, ele projeta em você o que ele faz. Não, porque eu, quando estou sozinho, eu faço isso. Então, ela sair com os amigos para tomar uma cerveja, não existe isso. Não, ela vai beijar alguém lá, porque ele beija. As nossas maiores brigas nos últimos 2 anos foi pelo comodismo dele em querer ter uma profissão, um emprego registrado, um compromisso profissional com a vida. Enquanto eu estava no último ano da faculdade de Direito, trabalhando e sempre sonhando com mais. Nos últimos 6 meses eu já não aguentava mais cobrar disciplina, compromisso e maturidade, pois eu havia financiado um carro zero em meu nome para ele trabalhar como motorista de aplicativo. Claro, ele pagaria tudo. Burrice. Burrice. Ai, André, mas eu queria que ele, avançasse, que ele tivesse, garra para avançar profissionalmente. Então, não. Uma coisa é eu querer que a pessoa avance, que a pessoa corra atrás, que a pessoa saia do comodismo, que se mexa. Então, outra coisa é eu bancar as coisas para a pessoa fazer isso. Então, você tira um carro zero no seu nome para ele trabalhar como motorista de aplicativo. Claro, ele pagaria tudo, você colocou aqui entre parênteses. Meu bem, o carro vai estar no seu nome. Amanhã a relação termina. Ó, meu anjo, eu já cansei de ouvir histórias assim. Por isso que eu falo que é burrice. É burrice. Não entrem nessa, gente. Carro zero, financiado, no mínimo financiou o quê? Em 36 vezes, no mínimo. Tô jogando baixo. Olha bem, hein, gente. Tem relacionamento que não dura nem 2 anos. Tem relacionamento que não dura 6 meses, né, meu anjo? A minha paciência e esperança de ter um homem ao meu lado foi acabando. Eu comecei a ofender verbalmente, moralmente, inclusive sua religião e família, por aceitar que ele fosse dessa forma. Acreditando pela dor, ele sairia da inércia. Ah, não, meu anjo. Não, totalmente errada. Totalmente errada. Sinto muito, mas não concordo em nada com as suas atitudes aqui. Em nada. Então, não concordo com o comodismo dele, porque é lógico que a gente vê o parceiro da gente acomodado naquela situação, não procura crescer, realmente incomoda. Isso realmente também me incomodaria. Então, eu entendo, o seu incômodo. Mas entre você estar incomodada e você sair ofendendo, olha a agressividade se mostrando de uma outra maneira. Aquela hora foi no soco, agora a agressividade se mostrou, naquelas coisas que a gente fala da agressão. A agressão não é só física. Agressão moral, certo? Agressão psicológica. Então, existem vários tipos de agressões. Então, aqui, sinto muito, mas olha, lá em cima você falou que ele tem a religião, não sei o que, e você, sendo ateia, respeitava a postura dele e esperava. Achei bacana. Só que, enquanto eu lia, eu pensei, vai dar grosope. Porque, assim, quando uma pessoa é muito ligada à igreja, a outra é ateia, geralmente dá grosope. A não ser que sejam pessoas extremamente maduras, que saibam realmente lidar com essa questão, e eu acho louvável quando a pessoa consegue lidar com isso. Aliás, deveria ser o comum, não deveria ser exceção, deveria ser a regra. Tá, eu sou ateu, o outro é religioso, qual o problema? A gente pode conviver numa boa, eu não quero impor minha verdade a você e você não deve impor a sua a mim. Eu entendo que você tem suas crenças e você deve entender que eu não tenho nenhuma. Não é assim que deveria funcionar? Isso deveria ser regra, só que não é regra, é exceção. Então agora você se torna uma pessoa agressiva, ofende ele moralmente, ofende a religião dele, a família. Ah, não, meu anjo, aí você enfiou os pés pelas mãos. Até que ele decidiu terminar comigo.
Ah, minha querida, mas aí é que tá vendo? Você até poderia ter razão nos seus argumentos. Agora você perdeu toda a razão. E agora ele passou a ter razão. E tem razão de ter terminado com você mesmo. André, meu mundo caiu. Mesmo diante de todo esse desgaste, eu o amava. Ele falou que não aguentava mais as minhas ameaças em relação a devolver o veículo, e eu imagino que você fazia muita, as minhas ofensas, a minha falta de apoio, falta de respeito e o fato de não saber conversar. Concordo com tudo que ele falou aqui, meu anjo. Concordo, ele está certo. Ele chegou a assumir que aguentou muitas vezes por medo, pois ele sempre falava que eu era muito inteligente, mas também vingativa e poderia querer prejudicá-lo. Nossa, mas aí então a coisa é feia mesmo, hein? Que o término dessa relação é culpa minha e que ele sempre pensou no meu passado que no momento de dúvida fizeram ele ter certeza. André, ele só terminou comigo porque eu também tive que forçá-lo a assumir o que queria. No começo da nossa conversa de término, ele falava que ainda gostava de mim, que se fosse para colocar em uma escala de 0 a 10, ele teria 4 de sentimentos. Nossa, bom, 4, então tem que acabar o quanto antes mesmo. 5 dias após o término, em que eu acreditava que era por conta de outra pessoa, ameacei a devolver o carro, brigamos, tive uma crise de pânico e quando decidimos fazer a transferência, acabamos ficando. E para ele foi só sexo, para mim um mix de esperanças. Bom, tá vendo? Ainda bem que fez a transferência, né? E tá vendo? Aqui provou-se que ele realmente é uma pessoa honesta, né? Uma pessoa honesta. Que bom, que ótimo. E então o cara foi honesto. Vamos fazer a transferência, entende? Pega, assume a dívida, pega o carro é dele a partir de agora, você não tem mais vínculo nenhum. Ah, para ele foi só sexo, para mim foi um mix de esperanças. Para ele provavelmente foi só sexo mesmo, meu anjo. Eu não entendo o que se passa com ele. Ele sempre foi sentimental e de repente aceitou um relacionamento aberto com sexo, mas continua falando coisas machistas do tipo, se você ficar com outros tem que ser longe de mim. Já me pirraçou, pois sabia que eu ficaria brava, mas quando pergunto se quer voltar ou se gosta, ele fala que não. Gostaria de saber se diante desses relatos teríamos uma chance, pois eu ainda tenho esperanças de que se ele amadurecer um pouco e eu equilibrar essa minha mente, podemos reatar. Ah, equilibrar essa minha mente Ainda bem que você colocou isso, porque eu achei que você ia terminar o e-mail querendo dizer que só ele tinha que amadurecer, né? Se ele amadurecer um pouco e eu equilibrar essa sua mente. Bom, na verdade aqui você falou equilibrar, quando na verdade é amadurecer também. Ele tem que amadurecer num determinado aspecto e você tem que amadurecer em outro, meu anjo. Então, sinto muito, é que às vezes a gente não quer assumir que a gente é imaturo. Então é mais fácil a gente classificar a outra pessoa como imatura. Né? É mais fácil. Não, eu tenho responsabilidade. Ter responsabilidade não significa ter maturidade. Então eu posso ter responsabilidade, isso significa maturidade nesse determinado aspecto da minha vida. Mas talvez eu seja extremamente imaturo em outro aspecto da minha vida, como por exemplo esse, saber lidar com as emoções, saber lidar, né, no manejo com o outro, ou seja, com as relações interpessoais. Porque você foi muito imatura na forma de lidar com o outro, fazendo ameaças, cobranças e sinto muito, meu anjo, sendo extremamente ditatorial, sabe? Você que quis impor o seu jeito, assim, como uma pessoa mega, ultra mandona, em que a outra pessoa tem que ser o que você quer. Meus anjos, nós não podemos querer pintar o outro com as nossas cores. O outro tem cores específicas. Não, e briguei também, xinguei a família dele por permitir que ele seja assim. Então, quer dizer, não, eu quero que a mãe dele pegue o chicote e fala, vai trabalhar, faz isso. Bom, ele estava trabalhando. É que talvez ele não esteja fazendo o que você quer que ele fizesse. Não, porque você tem que pensar em crescer, porque você tem que... Calma, todo mundo tem um processo, meu anjo. Tem gente que desperta para esse lance da vida profissional com seus 30 anos, outros com 40.
Até os 40, até os 30, a pessoa viveu aquela vida em que ela tendo um salário, sendo registrada e tendo um salário por mês, você entendeu? Por mais que ela esteja, aquele salário seja muito pouco, é o salário mínimo. Por mais que seja pouco, que ela não consegue pagar direito às contas dela, para ela tá ótimo. Agora, tem gente que se incomoda com isso desde os 15 anos de idade. A pessoa já quer avançar, crescer, outros com 20, outros já, né? Outros desde o ensino médio já estão nessa vibe. E tem outros que não. E tem outros que vão passar a vida inteira desse jeito, que tá ótimo. Então a gente tem que entender que o outro não sou eu. Essa é uma regra básica. Aliás, a gente deveria aprender isso desde do maternal. A criança, ela se percebe percebendo o outro. E a gente tem que perceber que o outro não sou eu. Então, se você tem esse ímpeto, essa ânsia, não adianta querer depois, então, botar pilha no cara para que ele seja assim. Assim como ele não botou pilha em você para você ser religiosa. Você não botou pilha nele para ele ser ateu. Certo? Pelo menos não apareceu isso aqui no relato. Então, você não tem que botar pilha nele para ele ser o profissional de acordo com o que você quer que ele seja. De acordo com os seus padrões. Você é uma pessoa profissional, você corre atrás, você faz isso, você faz aquilo, você pode ter 2, 3 empregos, você, entende? Você faz cursos, faz isso, mas isso é você. Agora, se você se incomoda com quem não tem essa vibe, com quem não tem essa, sabe, esse lance de querer ir atrás, não adianta você se relacionar com uma pessoa assim. Aqui, gente, entra dentro dos princípios que eu falo. Tem determinadas coisas que a gente é muito divergente e não vai dar certo. Tá vendo? O princípio religioso que poderia ser o mais divergente entre eles, não foi. O que foi? Essa atitude profissional. Certo? Então, a gente tem que parar com essa mania de querer impor ao outro o nosso pensamento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.